Meus irmãos, bom dia. Que alegria estar com vocês nessa manhã de celebração, podendo cultuar com você, compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Que bom que consegui chegar a tempo. Ontem eu preguei à noite em Mauá, no interior do estado de São Paulo, e o voo hoje era pela manhã, às 6 da manhã, saindo de lá, pousando 7h30 em Confins. Mudaram a malha aérea, saiu de lá às 8 da manhã. E aí teve toda essa logística um pouco mais demorada, mas que bom que eu consegui chegar a tempo para poder estar com vocês e deixar também uma palavra de Deus ao seu coração nessa celebração. Que bom estar aqui com esse casal de amigos, pastor Juan, pastora Keila, e poder servi-los, que Deus possa falar com a sua vida, que essa palavra possa trazer graça de Deus sobre você, direção sobre as suas decisões, que possa te fazer muito bem. Está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Eu gostaria de ler com você no livro de Ruth, capítulo 1. Eu gostaria de ler alguns versículos com você nessa manhã, nesse texto. Ruth, capítulo 1. Enquanto você encontra aí, deixa eu só te dar um bom aviso. No final do culto você tem 3 livros que vão te abençoar e te servir muito. 3 obras. A primeira delas é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Talvez você diz, Mateus, eu tenho dificuldades às vezes em ler um livro de 100 páginas, o que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui não é uma daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Então, sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Jó, você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Então, é um material que vai ser muito útil, tanto para a sua leitura diária da Bíblia, como também para um tempo de estudo, uma dúvida que você tem quando está lendo um texto, talvez uma aula, uma mensagem, um conteúdo que você tem que preparar para compartilhar nas suas redes sociais, uma ferramenta que vai te servir muito. Personagens masculinos e femininos, Antigo e Novo Testamento, é mais do que a vida do personagem sendo contada. São as lições sendo extraídas, os pontos polêmicos sendo explicados, um material que vai te abençoar demais. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as parábolas de Jesus. Esse é um material que eu dediquei algo em torno de quase 4 anos escrevendo ele, para você ter uma noção da riqueza das parábolas, a importância que esse conteúdo possui. 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas, 42 parábolas ao todo. A grande maioria delas está dentro de um universo cultural muito diferente do nosso. Deixa eu te dar um exemplo. Por muito tempo eu pensei e preguei que as 10 virgens em Mateus 25 representavam ali a igreja. A pergunta é, quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual é a diferença do joio para o trigo? O rico e o Lázaro, era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ensino de Jesus em uma de suas parábolas, a história do mais valente? Então são mais de 300 páginas, te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro de um contexto cultural, interpretativo e exegético, analisando o grego bíblico em cada uma daquelas parábolas. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia, é uma obra que eu publiquei agora recentemente. Ele é fruto de anos pesquisando sobre os pontos mais polêmicos da Bíblia. Quando a gente fala sobre dúvidas sobre a Bíblia, todos nós, hora ou outra, já tivemos uma. As pessoas possuem dúvidas sobre assuntos diversos da Bíblia. As pessoas possuem muitas dúvidas, por exemplo, sobre escatologia bíblica. As pessoas se perguntam muito sobre o Apocalipse, tempo do fim, como que a gente entende a linguagem escatológica da Bíblia. Então você tem aqui muitas questões envolvendo escatologia. Por exemplo, várias questões envolvendo a grande tribulação. Muita gente ainda se pergunta, Jesus volta antes ou depois da grande tribulação, segundo a cronologia do que a profecia bíblica diz? Qual é a diferença, por exemplo, do tribunal de Cristo para o juízo final? A igreja passa ou não pelo juízo final? Um dos pontos mais polêmicos da escatologia bíblica é a ressurreição dos mortos. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas um dia você vai ressuscitar, sabia disso?
Os salvos ressuscitarão para o arrebatamento, os ímpios para o tempo final do juízo final. A grande questão é, se todos nós um dia iremos ressuscitar, a ressurreição, ela se dará nessa matéria aqui ou numa matéria transformada. Os mortos, eles possuem memória ou não? Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? Já tem questões múltiplas de dificuldade de compreensão bíblica. O dilúvio, ele foi universal ou foi local? A Bíblia diz que as águas do dilúvio encobriram toda a terra. Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que são nativas apenas de uma região. Tem espécies que vivem apenas, por exemplo, na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se Noé vivia só no território do Oriente Médio e o dilúvio foi universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies? Você tem às vezes um texto que diz que Jesus curou um cego em Jericó, o outro fala que curou 2 cegos em Jericó. Perguntaram para Jesus, qual sinal nós teremos sobre a sua morte e ressurreição? Ele disse, eu darei apenas um sinal a vocês, o sinal de Jonas. Do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pensa comigo uma coisa, se Jesus foi crucificado numa sexta tarde, ele ficou morto sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscitou nas primeiras horas do domingo de manhã. Você não tem ali 3 dias e 3 noites, você tem ali 2 noites, um dia inteiro e um pedaço de um segundo dia. Jesus foi crucificado numa sexta ou numa quarta-feira. Como que a gente entende isso? Então são centenas de questões, que todos aqueles que amam entender e estudar a Bíblia, hora ou outra vão passar por uma delas. E esse é um material que vai te ajudar a entendê-las de uma forma lúcida, racional, porém bíblica e muito bem argumentada. É um material que vai te abençoar muito para o seu tempo de crescimento pessoal sobre a Bíblia. Guia do Estudante da Bíblia. Qualquer um dos livros, um é 50, 2 80, os 3 120. Você tem nos 3 aproximadamente 1000 páginas de comentários e explicações bíblicas. São mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. Você pode adquirir no cartão, parcelar sem juros no crédito, ou ainda por débito ou Pix. O final do culto vai estar à sua disposição. É um material que vai te abençoar muito, vai servir você e a toda a sua família. Você me entendeu? Diga amém. Ruth capítulo 1, eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração, a partir do verso 1. A palavra de Deus está escrita assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com moças moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. E quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion. Ficando assim a sua mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu dizer que o Senhor tinha ajudado o seu povo dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltar à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vocês fizeram comigo e com os falecidos. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. E então ela as beijou, levantaram a voz e choraram. Versículo 14. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: tua cunhada voltou para o teu povo e para os teus deuses, volte também tu após a tua cunhada. Ruth, porém, respondeu: não me insistas para que te deixe, e nem me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, aonde quer que pousares, ali pousarei. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim as 2 mulheres foram-se até que chegaram em Belém. E entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. As mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem permitido o Todo-Poderoso. E se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração essa manhã, a partir dessa história, que é uma história tão conhecida por todos nós, mas que carrega também momentos tão desafiadores, que foi muito necessário que Ruth e também Noemi pudessem encorajar a vida e enxergar a vida com esperança para continuarem. O livro de Ruth é uma história de uma família que era composta por um casal, Elimeleque e Noemi, e os dois filhos, Malom e Quilion. Eles moravam em Belém de Judá e enfrentaram uma crise financeira em Belém de Judá. Desde aquela época, as pessoas já pensavam na possibilidade de que um tempo de escassez em um local seria uma boa oportunidade para recomeçar a vida em outro lugar. Elimeleque pensou assim, e a Bíblia diz que ele reuniu a sua família, e eles se mudaram para um outro país, Moabe, com a esperança de recomeçarem a vida ali. Passado algum tempo, a Bíblia diz que, infelizmente, Elimeleque veio a falecer. Os dois filhos casaram-se com duas moças ali daquele país. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Passaram-se quase 10 anos. E a Bíblia diz que, infelizmente, os dois, Malom e Quilion, assim como Elimeleque, também vieram a falecer. Olha o cenário dessa família. Essas três mulheres ficaram viúvas, desamparadas, enlutadas, vitimadas pela circunstância da vida. Havia um contexto cultural naquela época muito interessante que dizia o seguinte: se uma moça ficasse viúva sem ter filhos, ela se casaria com um dos irmãos do seu esposo que havia falecido. E quando nascesse um filho dessa nova união, o filho dessa nova união seria também considerado filho daquele que havia morrido, para que a memória daquela pessoa nunca fosse esquecida, mas as gerações posteriores honrassem ao Senhor, glorificassem a Deus pela vida daquela pessoa que havia passado pela existência humana. Só que a Ruth está junto com a Orfa, se deparando da realidade que Noemi não tem mais filhos. E a Noemi está dizendo para as suas noras o seguinte: não seria justo vocês esperassem que eu pudesse talvez me casar de novo, ou ser mãe, para ter um filho, e esse filho está pronto para formar família, para que vocês pudessem casar-se com ele. Então que vocês desfrutem da dádiva, do privilégio de Deus, que é poder viver. E vocês continuem a vida, encarem a vida com esperança e com fé, e continuem a trajetória de vocês. Embora esse contexto cultural é um pouco distante do nosso contexto cultural, ele fazia muito sentido. Quer ver uma coisa? Quem aqui lembra o nome de pelo menos um avô? Levanta a mão, pelo menos o nome de um avô, ok? Bisavô. Quem lembra o nome aqui de pelo menos um bisavô? Eu só lembro de um. Você lembra de pelo menos um? Ok? Tataravô. Quem lembra o nome aqui de um tataravô? Pouca gente. Sabe qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Quem garante que os nossos tataranetos saberão quem fomos nós? No nosso contexto cultural, a gente tem uma ruptura, 2 gerações no máximo. Terceira, a gente não sabe quem era, de onde veio, qual a descendência, país que nasceu, se veio de guerra, se não veio de guerra, a cidade que cresceu. Então, para que isso não existisse, eles estavam dizendo, nós queremos celebrar a Deus nas outras gerações, por todos que viveram e vieram antes de nós. Só que esse cenário aqui se apresentando, a realidade é, não tem por que insistir e acreditar que alguma coisa diferente iria acontecer ali em Moabe. Então, a Noemi, ela vai decidir voltar, e ela vai despedir as suas 2 noras. Só que a Ruth vai olhar para ela e vai dizer: não, eu estou assumindo um compromisso com você, eu vou com você, eu vou cuidar de você. Na verdade, a partir de hoje, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus, e nada irá me separar de ti. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você ler só o capítulo de número 1 do livro de Ruth, a sensação que talvez você teria é que Deus estava desamparando essa família. Parece que tanta coisa desagradável havia sido descarregada por inteiro sobre essa família. Só que há uma lição a ser entendida com Ruth e com Noemi. Todas as vezes que você não desistir, Deus sempre tem para você um recomeço. Todas as vezes que você não perder a esperança, mas confiar que Deus é poderoso para nos surpreender e nos recompensar pela nossa perseverança, Deus sempre vai ter um caminho que Ele vai preparar para você, para mostrar a você que vale a pena perseverar.
Quando elas chegaram em Belém, a situação era terrível. Olha que cenário, a Bíblia diz que as mulheres de Belém olhavam para Noemi e diziam o seguinte: espera aí, você não é Noemi? E ela falava: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Você lembra do contexto do Êxodo? 3 dias depois de terem passado e atravessado o Mar Vermelho, eles chegaram com muita sede, uma fonte de águas, mas as águas eram amargas. E a partir daquilo ali se criou a interpretação equivocada de Mara como amargura. E então ela estava fazendo essa alusão, ela estava dizendo: não me chame pelo meu nome, ou pela referência de quem eu fui um dia, mas me chame pela realidade de como a minha vida está sendo agora. Deus permitiu que a minha vida se transformasse em uma vida amargurada. Eles não tinham nem o básico para a subsistência humana. A Ruth, ela tinha que ir aos campos em época de colheita, para tentar colher alguma coisa que havia sobrado, para se alimentar juntamente com a sua sogra. Só que tem uma coisa muito rica nesse livro. Se você ler só o capítulo 1, você iria ter a sensação de que a vida havia sido muito injusta com essa família. Mas quando você ler a partir do capítulo 2, os capítulos 3 e 4, até o final da história desse livro, você vê que essa Ruth, ela vai se casar com um moço chamado Boaz, que era um fazendeiro e era um parente distante de Elimeleque. E ele aplica, na verdade, uma lei que era a lei do levirato, que quando era aplicada, ela, na verdade, restabelecia para a família todas as propriedades que um dia a família houvesse perdido. Então olha que cenário, um livro que começa com a história de luto, tristeza e dor, é um livro que termina com festa, com alegria. É um livro que termina com um casamento de Ruth e Boaz. E quando nasce um filho dessa união, que é Obed, a lei do levirato também permitia que o filho dessa nova união fosse considerado também filho do esposo que havia morrido. Então o filho de Boaz com Ruth, que é Obed, é considerado filho de Malom. Essa mesma Ruth, essa mesma Noemi, melhor dizendo, que terminou o capítulo 1 dizendo: não me chame pelo meu nome, mas me chame de alguém amargurada. Foi a mesma Noemi que terminou o livro de Ruth com uma criança nos braços, Obed, sendo considerado seu neto, e dizendo: Deus restaurou a minha alegria de viver. Sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente aqui? Se você terminasse só a leitura no capítulo 1, você iria terminar a leitura muito triste. Mas se um dia dessa semana você pegar para ler o livro de Ruth e ler até o capítulo 4, você lê que foi um capítulo muito triste, mas não era aquele capítulo que iria definir como que a história iria terminar. A vida ela é feita de capítulos, mas não são os capítulos que definem como a história vai terminar. A vida ela é feita de fases, mas não é a fase que você está enfrentando que vai determinar como que a sua história vai terminar. Deus tem para você uma história de restauração. Deixa eu crer numa palavra de Deus aqui sobre a sua vida essa manhã. Um dia você verá que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de recomeço, Deus é Deus de superação, Deus é Deus de novas oportunidades. Deus tem uma nova história para a história da sua vida. Você pode celebrar a Deus por isso essa manhã? O capítulo 1 foi muito triste, mas ele não definiu como que a história iria terminar. Existem 3 lições. Quantas lições? 3. Que rapidamente, eu quero apenas pontuá-las para você, nessa manhã, que a gente precisa aprender com a história do livro de Ruth. Primeira lição que esse livro ensina para a gente é a seguinte: tenha coragem em frente à vida. Você pode bater no seu peito aí e dizer isso para você? Diga para você mesmo, diga: tenha coragem em frente à vida. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, cuidado, para você não permitir que as coisas que deram errado na vida das outras pessoas, sejam projetadas sobre a sua vida. Você imagina se a Ruth para e pensa o seguinte: quer saber de uma coisa? A última pessoa próxima aqui que se mudou para recomeçar a vida em outro local, morreram, Elimeleque, Malom e Quilion. Imagina se ela tivesse projetado para a vida dela o que tinha acontecido com eles. O que tinha acontecido com ela? Ela teria ficado em Moabe, e teria perdido toda a história tão extraordinária que Deus tinha preparado para a vida dela. Sabe por que ela viveu todo esse milagre de superação? Porque apesar dos riscos, apesar de não ter todas as respostas que ela precisava, ela teve coragem e enfrentou a vida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: em 10 anos, quantos anos? 10. A grande maioria das pessoas vai se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Em 10 anos, a grande maioria das pessoas vai se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. A gente se arrepende sempre do abraço que a gente não deu, do telefonema que a gente não fez, das férias que nós não tiramos, da oportunidade que nós não aproveitamos.
Quase sempre a dor do remorso é sempre muito maior do que a dor da frustração, porque as pessoas na maioria das vezes se arrependem mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Certamente a órfã nunca venceu a interrogação de o que teria acontecido se eu tivesse pelo menos acreditado e ido junto com Noemi e com Ruth para Belém. Só que a história aconteceu para Ruth, a história aconteceu para Noemi. Por quê? Porque elas entenderam que era preciso ter coragem para enfrentar a vida. Deus quer nos ajudar a entender que a gente precisa receber uma dose de coragem para que um novo tempo dele aconteça sobre a nossa trajetória. Eu quero crer que esse ano de 2023 vai ser um ano de um início de uma nova história de Deus sobre a sua vida, porque Deus vai te encher de coragem. Nem sempre você vai ter todas as respostas que você precisa. Uma vida sem risco, 100% segura é utopia. Às vezes fé tem a ver com você colocar o pé esperando que Deus vai colocar o chão. Às vezes você não vai ter todas as garantias que você precisava, mas se você tiver coragem e colocar a sua confiança em Deus, Deus vai te recompensar pela sua atitude de fé, e você viverá uma história extraordinária de Deus sobre a sua vida. Primeira coisa que a gente precisa aprender com esse livro: tenha coragem, enfrente a vida. Segunda coisa, cuidado para você não perder o tempo da oportunidade. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Nenhuma oportunidade é parada, nenhuma. Toda oportunidade tem uma velocidade. Umas são tão rápidas que se você não aproveitá-las no momento, talvez você nunca mais as tenha de volta, ok? Oportunidade tem movimentação. A mesma oportunidade que apareceu para Ruth, apareceu também para Orfa. A Orfa fez o quê? Ficou. E a Ruth seguiu. O que foi que aconteceu com a Ruth? Se casou com Boaz, foi mãe de Obed. A Bíblia diz que Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, maior rei da história de Israel. Sabe quem veio da descendência de Ruth? Jesus Cristo, o Messias prometido. Olha a quantidade de coisas que a Ruth teria perdido se ela não tivesse aproveitado a oportunidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Alguém ouviu falar alguma coisa de Orfa? Não. Sabe por quê? Guarde isso. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. Tem um versículo que você leu comigo que eu acho que ele resume muito bem esse conceito. Orfa beijou sua sogra, Ruth se apegou a ela. Você pode repetir isso comigo? Diga: Orfa beijou. Diga: Ruth se apegou. Sabe qual é o problema? Quando as oportunidades passam e você só beija as oportunidades, mas não se apega a elas. Você apenas romantiza as oportunidades. Você apenas começa a pensar como que seria em 5, 10, 15 anos se você começasse uma faculdade nova, tirasse um projeto do papel, decidisse perdoar alguém que talvez há muito tempo feriu você, e isso faz mal a você até o dia de hoje. Se as oportunidades passam, e se a gente só imagina como que seria, apenas romantiza as oportunidades, e não se apega e decide vivê-las, as coisas permanecem do mesmo jeito que estão. O problema é que toda oportunidade tem uma velocidade. Um dia Jesus passou por Jericó. Um cego chamado Bartimeu começou a dizer: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Isso é Lucas 17. Tinha gente querendo fazer-o parar, e a Bíblia diz que quanto mais ele clamava, mais tinha gente tentando fazer calar, mas quanto mais tinha gente tentando fazer calar, mais ele perseverava em clamar. Até que Jesus para e diz assim: traga esse homem até aqui. O Senhor perguntou para ele: o que você quer que eu faça por você? Ele disse: Senhor, eu quero voltar a ver. Isso é Lucas 17. No 18, Jesus segue para Jerusalém. Em Jerusalém é a última semana antes da crucificação. Ele é morto, ressuscita, vai 2 vezes a Galileia, retorna a Jerusalém e assunto aos céus em Jerusalém. Nunca mais Jesus passou por Jericó. Era a última oportunidade. Quando aquele cego insiste em clamar, e tem gente tentando fazer calar, era como se ele estivesse falando: essa oportunidade ela é única, ela é rápida demais, eu não vou deixá-la passar, eu vou me apegar a ela, eu vou viver o que Deus tem preparado para a minha história. Deixa eu destacar uma coisa aqui para você sobre Ruth. Existem 4 mulheres que entraram na genealogia de Jesus. Quantas mulheres? 4, na genealogia de Mateus: Ruth, Betseba, Tamar e Raabe. Ruth, Betseba, Tamar e Raabe. Ruth, uma mulher totalmente improvável, ela era moabita. Uma moabita ser progenitora do Messias? Muito pouco provável.
Raabe era prostituta em Jericó. Tamar deitou-se com um sogro para ter um filho dele. Betseba, você sabe muito bem o histórico dela. Se fosse a sua genealogia, sabe o que a gente ia falar? Tira essa turma daí. Tem mais gente para ser citada nessa lista aí. A genealogia do Messias está sendo escrita. O Senhor está dizendo: coloque Ruth, eu sou Deus de pessoas improváveis. Coloque Raabe, coloque Tamar, coloque Betseba. O Evangelho é para pessoas que nem sempre foram perfeitas. O Evangelho é para gente que pode até ter tropeçado sim em algum momento, mas tem uma coisa em todas essas mulheres: elas podem até ter errado em um momento, mas elas decidiram não permanecer no erro. Elas levantaram a cabeça e elas decidiram viver uma nova história. Não perca as oportunidades que Deus tem dado a você para reescrever a vida, para levantar a cabeça, para começar de novo e para confiar que Deus vai te ajudar a viver os melhores anos da história da sua vida daqui para frente, porque Deus é Deus de novas oportunidades. Glórias sejam dadas ao Senhor Deus por isso. Primeira coisa, é preciso ter coragem para enfrentar a vida. Segundo lugar, cuidado para você não perder o tempo da oportunidade. Terceira lição que o livro de Ruth deixa para a gente, é que eu começo a construir a ideia final da mensagem dessa manhã. Você lembra quando a Noemi andava pelas ruas de Moabe, pelas ruas de Belém, o que as mulheres diziam? Peraí, essa daí não é Noemi? E ela falava: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Eu já expliquei a vocês o contexto da ideia de amargura equivocada pela interpretação do Êxodo. Sabe o que é curioso aqui? Sabe qual o significado do nome Noemi no hebraico? Agradável. Olha que paradoxal isso daqui. Alguém que o nome significa agradável está dizendo: não me chame de agradável, me chame de amargurada. Terceira lição que a gente precisa aprender com esse livro: não permita que as experiências amargas da vida rotulem você. Não permita que as experiências amargas da vida rotulem você. Produtos possuem rótulos, pessoas não. Garrafas possuem rótulos, pessoas não. Você não pode permitir que experiências desagradáveis da vida rotulem você, rotulem quem você vai se tornar. Sabe quem é um exemplo para a gente de alguém que não se permitiu ser rotulada? A menina que foi levada para a casa de Naamã. Você lembra da história daquela menina? Imagina isso: uma menina que vivia em Israel, foi sequestrada para ser escrava, levada para um outro país. O que fizeram para aquela menina foi mal, mas quando ela entrou na casa de Naamã, ela viu Naamã leproso. A percepção que ela teve foi a seguinte: não é o mal que vocês me fizeram que vai me transformar em uma pessoa má. Vocês podem até ter me feito mal, mas eu vou ser um agente de bênção para vocês. Eu sei como te ajudar. Tem um homem de Deus em Samaria, o nome dele é Eliseu. Se você for até lá, Deus vai curar você dessa sua lepra. Sabe o que é isso? É gente que não foi rotulada. A lição daquela menina sobre o impacto da vida de Naamã produz na gente um entendimento muito interessante. Naamã era leproso. Você pode repetir isso comigo? Diga: Naamã era leproso. Naamã era alguém que desfrutava de um status, de uma credibilidade absurda na Síria. A Bíblia diz que por meio dele Deus havia dado livramento a toda uma nação. Você imagina que é um país que está em guerra, está perdendo, e o general do exército desse país tem uma ideia, uma estratégia, e isso daqui virar o jogo, em vez do país sair derrotado, sair vitorioso. Olha o conceito que esse homem desfrutava. Só que esse homem era leproso. Esse homem, por certo, havia tentado de muitas formas curar-se na sua saúde, todas elas mal sucedidas. De algum modo aquele homem havia se conformado. Passe essa menina pela vida dele, para olhar para ele e dizer para ele: não se conforme com isso. Você tem uma lepra, você precisa estar animado para resolvê-la. Sabe o que essa menina ensina para a gente aqui? Pare de tratar na sua vida como normal aquilo que você sabe que não está normal. Pare de se acostumar com aquilo que você sabe que não está do jeito que era para estar.
Talvez situações, talvez na sua saúde, nas suas emoções, em relação aos seus sonhos, na sua família, no seu casamento, na comunicação com seus filhos, na forma como você tem lidado com o futuro. Talvez você tentou resolver, melhorar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e você começou a adaptar a sua rotina, a sua mente, os seus pensamentos, como se isso fosse normal. Talvez eu sou como aquela menina que está passando pela sua vida essa manhã, para dizer para você: pare de tratar como normal aquilo que você sabe que não está normal. Reaja a isso. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar uma estratégia, e você vai conseguir resolver essa situação. O nome do Senhor será glorificado sobre a história da sua vida. Essa menina não se rotulou. Sabe quem também não se rotulou? José. José tinha alguém que era tudo para ser alguém vitimizado pela vida. Perdeu a mãe quando era muito cedo, no parto do irmão. Os irmãos que eram para proteger venderam. Ficou 11 anos como escravo. Aí quando ele é colocado para ser alguém de uma posição social melhor, é vítima de uma calúnia, vai preso por um crime que ele não cometeu. Se tem alguém que tinha todos os motivos para se vitimizar na vida, era José, todos. Só que a Bíblia diz que quando ele se torna governador do Egito, nasce a ele um primeiro filho, e ele coloca o nome desse menino de Manassés. Você pode repetir comigo? Diga Manassés. Manassés no hebraico significa esquecimento. José está levantando o memorial. Ele está dizendo: Deus me fez esquecer. Como assim, José? Deus me fez esquecer de toda a dor, de toda a aflição, de todo o tempo de espera, de todo o trabalho, de todo o mal que fizeram, de tudo bem que poderiam ter feito, mas preferiram não fazer. Sabe o que ele está falando? O coração está curado, a alma está lavada. Deus me limpou. As amarguras da vida não rotularam quem eu me tornei. Deus me fez esquecer. Quando os irmãos de José encontram José, eles falam para José talvez uma coisa que eu e você, o José fala para ele talvez uma coisa que eu e você não teríamos coragem de falar. Você imagina você estar diante de alguém que foi o algoz de muita coisa ruim da sua vida, e o José olha para eles e fala assim: ó, não se sintam constrangidos, não se sintam culpados por terem me vendido para cá. Foi Deus que me trouxe para cá. Espera aí, Deus? Me tiraram por 21 anos do meu pai, disseram que eu estava morto, sofri 11 anos como escravo, fui preso injustamente, 2 anos preso de forma inocente, e a oportunidade que eu tenho, eu não transfiro a consequência. Deus que me trouxe para cá. Sabe o que o José está falando? O meu olhar para trás não é de tristeza, o meu olhar para trás é de gratidão. O que ele está dizendo é: graças a Deus que vocês me venderam para cá. Se vocês não tivessem me vendido para cá, eu estava até hoje em Hebrom, vivendo a mesma vida, na mesma realidade, sob as mesmas circunstâncias, debaixo dos mesmos paradigmas. Deixa eu falar uma palavra de Deus aqui para você. Um dia você vai olhar para trás e você não vai mais se queixar de algumas coisas que aconteceram, mas você vai dizer: muito obrigado, não entendi na hora, mas se Deus não tivesse permitido acontecer do jeito que for, eu estaria no mesmo lugar, vivendo as mesmas realidades, nas companhias das mesmas pessoas, sendo vítima das mesmas circunstâncias. O que ele está dizendo é: Deus cuidou da minha trajetória, ainda que eu não estava entendendo o que ele estava fazendo. Primeiro filho, Manassés, Deus me fez esquecer. Aí na sequência nasce um segundo filho, e nesse menino ele coloca o nome de Efraim. Se Manassés no hebraico significa esquecimento, Efraim no hebraico significa crescimento. Sabe o que ele estava dizendo? O Deus que me fez esquecer é o mesmo Deus que me fez crescer na terra da minha aflição. Ele estava dizendo: as experiências amargas da vida não me rotularam. Deixa eu destacar aqui um último ponto para nós orarmos. Quem nasceu primeiro, Manassés ou Efraim? Quem? Efraim só nasce em um ambiente onde Manassés já nasceu primeiro. Mateus, o que você está falando para mim? Só cresce quem esquece, só desenvolve quem perdoa, só avança quem decide deixar para trás o que precisa ficar para trás. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Perdão é cura. Perdão é lembrar sem sentir dor. Só que não perdoar alguém é a mesma coisa que tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. Porque é você que está se ferindo, se angustiando,
alimentando raízes de amargura. E a pessoa está vivendo a vida dela de boa, na praia, lá em Cabo Frio agora. E você talvez com a sensação de, um dia a vida dá o troco. O Senhor está dizendo para você: esquece, perdoa. Paulo disse uma coisa fácil: deixando para trás as coisas que precisam. Tem coisa que precisa ficar para trás, não é uma escolha, precisa ficar para trás. Uma coisa fácil: deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cura. Eu estou encerrando essa palavra dizendo para você: tenha coragem, enfrente a vida. Não perca o tempo das oportunidades. Não permita que as experiências amargas da vida rotulem você. O Senhor está falando para você: eu vou ressignificar a sua dor, o seu passado, a sua história. Eu disse uma frase para você no começo dessa mensagem, eu quero concluir com ela. Um dia você verá que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração. Você pode repetir comigo essa palavra? Diga: restauração. Quando a gente fala sobre restauração na Bíblia, tem uma pessoa que a gente se lembra quem? Jó. Perdeu tudo e Deus lhe restituiu tudo em dobro. Os filhos vieram em 10. Mas pensa comigo uma coisa aqui: a gente tem que desromantizar a nossa visão sobre Jó. Ele tinha quantos filhos? 10. Deus deu a ele quantos filhos depois? 10. A Bíblia diz que ele tinha 3.000 ovelhas, 6.000 camelos. Você acha que alguém chegou para ele e falou o seguinte: rapaz, eu vou ajudar o Jó. O Jó tinha quantas mil ovelhas? Tinha 3.000 ovelhas, então eu vou dar para ele 6.000 ovelhas. Você acha que aconteceu isso? Você acha que alguém olhou para ele e falou o seguinte: quantos camelos você tinha, Jó? 6.000, então eu vou te dar o dobro. Você acha que aconteceu isso? Não. Talvez alguém olhou para ele e falou o seguinte: rapaz, que pena do Jó, hein? Quem viu o Jó e quem vê hoje? Mas Jó era tão gente boa. Eu vou dar umas 10 ovelhas para o Jó. Outro falou: vou dar umas 15 cabeças de gado. Alguém falou: vou dar uns 4 camelos. Aquilo ali foi reproduzindo ano após ano. 10 filhos nasceram no tempo da restauração. Quem aqui é mãe? Faz assim com a sua mão. Quanto tempo você precisaria para gerar 10 filhos? 10 anos no mínimo. Um ano nasce um filho, nasce 30 ovelhas, nasce 50 camelos, nasce 20 bezerros. Quando eu entendi isso, Deus trouxe uma frase ao meu coração: restauração não é algo que acontece da noite para o dia. Restauração leva tempo. Quando você lê Jó 42, aquilo ali são 8 versículos, 10. Você lê em 1 minuto, 2. Talvez um dia alguém vai contar a sua história daqui 20 anos e alguém vai dizer: uau, para contar a história foi 3 minutos. Só você sabe o quanto tempo levou. Quantas lágrimas derramadas, quantas perguntas sem respostas. Mas eu estou encerrando essa palavra dizendo para você: um dia você verá a pena, que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração. Essa palavra vale para você? Fique em pé comigo, eu quero orar com você em nome de Jesus. Que essa palavra traga sobre você esperança, coragem para lutar, sensibilidade para aproveitar as oportunidades. Que essa palavra traga sobre você uma visão de destino clara. Que essa palavra traga sobre você confiança em Deus. Você pode repetir comigo? Diga: confiança em Deus. Repita isso comigo: confiança em Deus não é confiança naquilo que se vê. Diga: é confiança naquilo que se crê. Vamos de novo, diga: confiança em Deus não é confiança naquilo que se vê. Diga: é confiança naquilo que se crê. Na mente da Ruth era só cuidar da sogra, Deus já tinha visto Boaz. Na mente da Ruth era só cuidar da sogra, Deus já tinha visto Obed. Na mente da Ruth era só cuidar da sogra, Deus já tinha visto Jessé. Na mente da Ruth era só cuidar da sogra, Deus já tinha visto Davi. Um dia Jessé olhou para Davi e disse: vá levar comida aos seus irmãos no campo. Na mente de Davi era só levar comida para os irmãos, Deus já tinha visto Golias. Você não tem noção do que Deus já viu, do que Deus já preparou. Não tem a ver com aquilo que os seus olhos conseguem ter como garantia hoje, tem a ver com aquilo que Deus já preparou para o teu futuro. Deus vai te guiar para uma história extraordinária. Quem está entendendo e pode glorificar a Deus por isso? Coloque sua mão no seu coração, vamos orar. Diga comigo: Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra. Diga: ó Deus,
que essa palavra seja como uma semente, que toque a minha vida, que guie o meu coração, que não me deixe perder os planos e propósitos do Senhor para a minha história, mas me dê coragem, Senhor, me dê sensibilidade, para não perder as oportunidades do Senhor, e diga: ó Deus, não me deixe se rotular pelas experiências ruins da vida, mas me dê graça para viver uma nova história em Ti, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.